Antes de começar a fazer os exercícios, vou fazer o seguinte, eu vou retomar cada um dos tópicos que a gente viu, aí a gente vai fazer alguns exercícios sobre esses tópicos. Certo. E vai fazendo isso. Certo? Então, começando pela definição de uma função contínua. Então, uma certa função f vai ser contínua em um certo ponto P, um ponto do domínio dela, caso a seguinte coisa aconteça. Para todo epsilon maior que zero, dado, existe um certo delta, esse delta depende do epsilon, certo? Então, que a f de x, que está entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon, quando x percorre o intervalo de p menos delta até p mais delta, com x no domínio da função. Então, basicamente, o que está dizendo seria algo da seguinte maneira. Dá para chegar aqui a função? Então, a função f aqui, que seria esse gráfico aqui, e eu tenho um ponto P aqui. Esse é o ponto P. E aqui seria o ponto F de P. Então, o que está dizendo ali na definição é que qualquer que seja a distância que você pegue, epsilon, então eu pego uma certa distância aqui, pode ser pequena, grande, pode ser de qualquer tamanho, e você pega essa distância para cima e para baixo. Ou seja, esse aqui é F de P, somou epsilon, tem epsilon para cima, diminuiu epsilon, tem epsilon para baixo. Independente de qual seja essa distância, vai existir uma outra distância, chamada de delta, que depende desse epsilon aqui, tal que, quando eu olho todo mundo aqui, que está no domínio da função, e dentro do intervalo entre P menos delta e P mais delta, o F de geral continua aqui dentro dessa faixa. Então, nesse caso aqui, para todo epsilon cara aqui, eu vou conseguir um certo delta perto desse P, tal que quando eu faço esse domínio da função dentro desse intervalo, todos eles caem dentro desse intervalo aqui entre fp menos epsilon e fp mais epsilon. Ok? Então, pertencer ao intervalo significa acontecer isso. Então, para todo delta, para todo epsilon, tem um certo delta que depende desse epsilon. Então, se o x, como elemento do domínio da função, e tiver aqui entre P menos delta e P mais delta, automaticamente ele terá que estar, o f de x terá que estar entre f de P menos epsilon e f de P mais epsilon. Isso aqui significa o quê? Colocando isso aqui na linguagem de módulos. O que é que significa certo x está entre P menos delta e P mais delta? Em termos de módulos. Mas em termos de módulo, em termos de distância. O que é que isso aqui significa, por exemplo? Seria a distância entre x e y. 2 menos reais, a distância entre eles é dada dessa maneira. Então, o que é que seria isso aqui? Seria a distância entre x e p. Certo? Então, o x está entre P menos delta e P mais delta. Então, desenho um intervalo. Aqui está o P. Aqui tem um delta para cá, vai ficar P menos delta. Tem um delta para cá, fica P mais delta. Para estar dentro desse intervalo aberto aqui, significa que a distância entre o elemento do intervalo e o P tem que ser menor do que a distância entre esse e esse. Seria P mais delta menos P igual ao que dá delta. Delta sendo um número positivo. Certo? Então, os elementos que estão aqui dentro desse intervalo aqui, nada mais seriam aqueles que têm uma distância menor do que delta do ponto P. Se isso aqui é a distância entre x e p, eu estou atrás dos valores de x, tal que x menos p são menores do que delta. Então, estar nesse intervalo aqui significa dizer isso aqui. A mesma coisa no outro caso lá. O que é que significa f de x estar entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon? Significa que a distância entre f de x e f de p tem que ser menor
Porque no caso, eu teria o f de p aqui. E para cá estaria o f de p menos epsilon. Para cá o f de p mais epsilon. Para estar aqui dentro, eu preciso que a distância entre o elemento que eu pego aqui dentro e o f de p seja menor do que epsilon. No caso, eu quero que a distância desse cara seja menor do que epsilon. Ok? Então, para qualquer que seja essa distância aqui, acontece isso. Eu preciso encontrar um delta. Você pode até pensar assim, esse delta indexado aqui com epsilon, que para cada epsilon o delta vai mudar. Perceba que se eu diminuo esse intervalo aqui do epsilon, ficando mais próximo do f de p, eu vou ter que diminuir também esse delta, de tal maneira que quando eu faço o f de todo mundo dentro desse domínio, continue dentro desse intervalo. Certo? Então essa é a definição tradicional. É dada dessa maneira aí. Tá? E como a gente viu sequências, a gente pode definir através de sequências também de maneira equivalente. E através de sequências, talvez seja até mais simples de entender o processo. O que é que significaria uma certa função f ser contínua em um ponto P do domínio dela em termos de sequência? Ok? Significa que se você... Deixa eu voltar aqui de volta para o... Significa que se você pegar uma sequência qualquer, tá? Então, outra sequência, vou chamar a sequência de xn. Toda sequência xn de termos do domínio da f com... Então eu peguei termos, uma sequência que tem termos apenas do domínio da função f, e eu quero fazer o limite quando o x tende a p. Então eu vou olhar essa sequência tendendo para onde? Para o p. Então, toda sequência de termos com domínio da f com o limite dessa sequência daí tendendo a p, tem-se que... Beleza, então eu peguei uma certa sequência, mas qualquer uma que seja, sequência de termos que estão todos no domínio da função e que tendem para P. Significa que ela ser contínua em P, significa que quando eu pego essa sequência aqui que converge para P, e eu fizer o F de cada um dos termos da sequência, essa nova sequência aí vai convergir justamente para o F de P. Então, toda a sequência xn de termos de domínio da F, com o limite da xn indo para P, tem-se que o limite da F de xn tem que ser justamente o f de p. Então isso aqui é o que significa a f ser contínua em p. Certo? Isso aqui. Então, para verificar que f é contínua em p, eu preciso checar se toda a sequência que converge para p, o limite da f dela vai para f de p. Se eu tenho que ela é contínua, então já posso admitir isso. Ok? Agora, um ponto interessante. Sobre esse p aqui. Para falar de continuidade, a gente sabe que ela precisa, esse ponto p precisa estar no domínio da função. Mas, estando no domínio da função, a gente tem duas possibilidades para ele, que seria ele estar no domínio da função e é um ponto de acumulação desse domínio, e ele está no domínio da função, mas não é um ponto de acumulação deste domínio. No caso dele ser um ponto de acumulação, então significa que vão existir sequências que de fato convergem para ele. Esse é um ponto de acumulação do certo conjunto, quer dizer que tem sequências desse conjunto que convergem para ele. Já se ele não está no conjunto de pontos de acumulação do domínio da função, ele se chama ponto isolado. Por que ponto isolado? Porque a única sequência que vai convergir para ele é a sequência constante igual a ele. Ou seja, é como se eu tivesse um certo ponto, aqui na função, bonitinha, tá? E parou aqui,
aí do nada surgiu um ponto. Esse cara é o chamado ponto isolado, porque eu consigo um intervalo aqui ao redor desse cara aqui, que não tem mais ninguém, só tem eu. Quando acontece isso, não faz sentido eu calcular o limite do x tendendo a esse valor. Então, o limite poderia ser qualquer coisa, o limite não se importa com o valor que a função assume. Mas, no caso de continuidade, perceba que se eu tenho um ponto isolado, então automaticamente a função vai ser contínua nesse ponto. Por quê? Vamos olhar para a definição aqui. Se eu tenho um ponto isolado, então, o tal, né? Se eu tenho um ponto isolado, significa o quê? Se P é um ponto isolado, significa que vai existir uma certa distância, chamada de R. Se P é ponto isolado, o que é que significa isso? Existe uma certa distância, tal que, quando eu faço um intervalo centrado em P e com essa distância aqui, ou seja, P menos R até P mais R, o único ponto que vai ter em comum entre esse intervalo e o domínio da função F é justamente o ponto P. O domínio da F eu vou botar assim, tá? O domínio da F. Então, o ponto é isolado quando eu consigo um intervalo tal que o único ponto do domínio da função que está dentro é o próprio P. Então, não tenho como fazer uma sequência convergir para P sem ser a constante igual a ele. Certo? Então, se P é um ponto isolado, vamos ver o que é que acontece aqui com a nossa definição de continuidade em P. Para todo epsilon maior que zero dado, existe um seu delta maior que zero, tal que isso aqui acontece. Agora, beleza. Se P é um ponto isolado, quem é que eu vou pegar como delta? Independente de qual seja o epsilon. Nesse caso, o epsilon nem vai importar. Independente de quem seja esse epsilon aqui, se eu pegar esse delta como sendo justamente esse R aqui, o que é que vai acontecer? Se eu pegar delta igual ao R. Isso aqui vai ser satisfeito? Só vai ter um caso que isso aqui vai ser satisfeito. Porque isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui. Se eu pego esse delta aqui sendo justamente o R, tá? Quais são os valores do domínio da função que tem entre P menos R e P mais R? Só tem um. Que é quem? O P. Então, o único valor que vai satisfazer isso é o próprio P. Certo? Então, x é igual a P, implica que isso aqui acontece. Opa, é verdade. Porque se isso aqui me faz concluir que x é igual a P, então esse x aqui é P. F de P está entre F de P menos um número positivo e F de P mais um número positivo? Tá, independente de quem seja esse número. Pode ser o menor número positivo que você pegue, o F de P está entre F de P menos ele e F de P mais ele. Então, se você tomar o delta ali como sendo justamente esse R aqui, mostra que qualquer ponto isolado seria... Então, a função seria contínua em qualquer ponto isolado do seu domínio. No caso dos pontos que não são isolados, que seriam os pontos de acumulação, você precisaria verificar a existência do limite. Certo? Então, um teste que tem lá no livro do Thomas, que é bem... O livro do Thomas é interessante porque ele é bem direto, assim, bem metódico, mas o método é errado às vezes. Enfim. Não, ele é bom assim que ele dá receitas de bolo. Sendo que às vezes a receita tá meio assim, tipo... Leve ao forno a 200 graus, mas na verdade é para levar a 300, já. Tem um... Enfim, lá diz o seguinte, teste de continuidade. Uma função f será contínua em um certo x sendo igual a c,
se somente se ela obedecer às seguintes três condições. Aí as três condições que ele bota são as seguintes. O f de c precisa existir, ou seja, aquele ponto lá, o x igual a c, precisa ser de fato um ponto do domínio da função. Segundo, o limite da f de x quando x tende a c deve existir também. Certo? Então, o limite da f de x quando x tende a c existe. E terceiro, o limite da f de x quando x tende a c deve ser justamente o f de c. Então, isso aqui é verdade. Todos os pontos que acontecem isso são, de fato, os pontos em que a função é contínua. Porém, tem alguns pontos em que a função é contínua e que não acontece isso. Quais seriam? Os pontos isolados. Porque quando eu tenho um ponto isolado, nem faz sentido eu falar sobre o limite tendendo para ele. Então não faria nem sentido eu botar isso aqui. Sendo que quando é um ponto de acumulação, esse teste funciona. Então você pode checar as três etapas. Se não é um ponto de acumulação, é contínuo nele. Pronto. Então, se você acrescentar esse fato aí, tipo assim, se for um ponto de acumulação, você faz isso. Se não for, você já tem que é contínua nesse ponto. Certo? Tranquilo? Então, checando os três pontos mais uma vez. O ponto tem que ser um ponto de domínio. Isso aí, independente de ser ponto de acumulação ou não. Tá? Eu só posso checar a continuidade em pontos que estão no domínio da função. Segundo, o limite da f de x, quando x tende a esse ponto, deve existir. E, por fim, deve ser igual ao f de c. Isso no caso em que fazer sentido falar sobre os limites, que é quando é um ponto de acumulação. Se não for, já é contínuo. Então, aqui tem os dois primeiros exercícios. Então, na 1 ali tem uma certa função. F de x é igual a 2 se x é maior ou igual que 1. E é igual a 1 se o x é menor que 1. Essa função é contínua em p igual a 1. Vamos olhar primeiramente. Quem seria o domínio dessa função aqui? O domínio são todos os pontos que eu posso calcular o f dele. Todos os reais. Depende qual seja o real, ou ele é maior ou igual que 1, ou é menor que 1. Tá? Então, o domínio seriam todos os reais. Logo, quem seriam os pontos de acumulação desse domínio seriam os reais também. Certo? Então, aquele teste que a gente viu serve para verificar qualquer valor de continuidade aqui, inclusive aquele lá. Então, voltando para o teste aqui rapidinho. Eu preciso verificar três coisas. Se está no domínio, a gente já viu que está no domínio. A gente precisa checar agora essas duas coisas. Se o limite, quando o x tende a 1, naquele caso lá, da f de x existe, e se dá justamente o f de 1. Então, vamos olhar aqui. Vou apagar aqui, tá? Então, na questão 1, a gente tem que o 1 pertence ao domínio dessa função aí. 1, de fato, isso aqui é justamente os reais. Também é um ponto de acumulação do domínio da função. Então, posso checar as duas outras funções. Posso fazer um limite quando f de x, do x tendendo para 1, e eu tenho que verificar se de fato isso aqui dá o f de 1. Quem seria o f de 1? 2. Aqui quando x é igual a 1, dá 2. Então eu teria que verificar se isso aqui dá de fato 2. Então o nosso problema agora se resume a calcular esse limite aqui. Como é que eu faço para calcular esse limite aqui? Daquela função lá quando x tende a 1. Isso. Eu posso, aqui no caso, como
o 1 é um ponto de acumulação tanto à direita quanto à esquerda, ou seja, tanto à direita dele quanto à esquerda dele tem pontos do domínio da função, eu posso dividir isso aí em dois limites. O limite pela direita e o limite pela esquerda. E posso calcular ambos utilizando os dois casos da função aqui. Então, como é que seria o limite quando x tende a 1 pela direita? Então, aqui eu estou fazendo x sendo valores maiores do que 1. Quando x é maior do que 1, qual dos dois valores eu utilizo aqui? O 2. Então, f de x, nesse caso aqui, seria 2. Então, seria o limite quando x tende a 1 e 2. O limite de uma constante é a própria constante. Agora, vamos fazer o limite de quando f de x, o x tende a 1 pela esquerda. Então, são valores menores do que 1. Menores do que 1, vou utilizar esse. Vai dar 1. Certo? Vai dar o limite de 1, que é 1. Aí, para o limite existir, nesse caso aqui, eu precisaria que os dois limites laterais fossem o mesmo. Os limites laterais são o mesmo? Não. Então, por causa disso aqui, o limite da f de x quando o x tende a 1 não existe. Se ele não existe, contrariou o quê? Essa condição aqui. A 2. Ok? Então, se contrariou isso, significa que ela não é contínua nesse ponto. Ok? Então, daqui eu vou ter que a f não é contínua em igual. Tranquilo? Dúvidas? No caso dessa daqui, bem parecida. O que é que vai mudar? Vai mudar só o cálculo dos limites. Então vamos aproveitar o esboço que está ali para fazer a questão 2. Quem seria o domínio? Os reais. Então, se eu botar aqui um 2, essa parte aqui está ok. O 1 continua sendo parte do domínio. No caso, eu quero 1, também quero 1. Então, até aqui está ok. Eu preciso checar se o limite da f de x quando x tende a 1 vai dar o f de 1. Quem seria o f de 1 nesse caso aí? Se x for 1, vai entrar em qual caso? O de cima, né? Que é o x menor ou igual a 1. Então, vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Opa, então até aqui é igual. Então, eu preciso verificar agora se ambos os limites laterais dão o mesmo valor e ele tem que dar 2 para ser contínuo. Então, vamos olhar 1 pela direita. Então, eu estou tendendo a 1 por valores que são maiores do que 1. Qual dessas duas eu vou utilizar? A de cima, né? Aqui, o de baixo. Então, aqui vai ficar 1 e aqui 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, então seria por esse aqui de cima. Isso aqui ia ficar o limite de quando x tende a 1 pela esquerda de quem? 2x. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Opa, o limite não existe. F não é contínuo nesse ponto. Certo? Deu dois valores diferentes. Agora, perceba uma coisa. Eu precisava ter calculado esse segundo limite para dizer que a função não era contínua nesse ponto. Foi necessário calcular isso aqui.
O tempo que eu gastei para calcular isso valeu a pena? Ou já poderia ter concluído antes? Isso. Se esse limite aqui tem que ser 2, e esse daqui já deu 1, mesmo que esse daqui desse 1 e o limite existisse, o limite não ia ser igual ao f de 1. Então não iria ser contínuo. Certo? Então, isso aqui já descartava a função ser contínua nesse ponto. Deu para entender? Então, 3. A 3 é um probleminha assim bem padrão mesmo. Determine L para que a função dada seja contínua no determinado ponto. Justifique. Então aqui a gente tem funções, tá? Devia ter botado outra letra no livro. Mas... cada função dessas aqui, se você perceber e olhar o domínio só dessa parte aqui de cima, o domínio dela não seria todos os números reais. Por exemplo, aqui eu não poderia ter x menos 2 dando 0, logo o x não poderia ser 2. Então, o que está perguntando basicamente é, beleza, então quando o x não é 2, a função é isso. Quem é que seria o valor que eu ia definir para quando o x fosse 2, para que essa função continuasse contínua no ponto 2? Então, primeiramente, se o domínio só isso aqui seria os reais sem o número 2, quem seria o conjunto dos pontos de acumulação desse domínio? Todos os reais. Porque para os outros reais diferentes de 2, eu já tinha sequências convergindo para ele. E se eu só tirei o número 2, eu consigo uma sequência que converge por 2 sem ser pelo próprio número 2. Já se eu considerar 2 menos 1 sobre n, o fatorial vai aumentando aqui, vai chegando cada vez mais próximo do 2, por exemplo. Então, o conjunto de pontos de acumulação seria todos os reais. Então, beleza. Então, se eu quero ver como é que funcionaria quando o x é 2, como é que a função seria contínua no x sendo 2? Precisaria que o limite disso aqui, quando o x tendesse a 2, fosse justamente quem? O L, para poder satisfazer aquelas funções. Certo? Então, como é que a gente vai encontrar o L? Só para recapitular, para ver se todo mundo... Oi? Não, mas o L vai ser obtido como? Calculando o limite. Isso aqui, quando o x tende ao 2. Certo? Então, aí na questão. Eu preciso verificar quem seria o limite de quem? X2 menos 4 sobre x menos 2 quando o x é para 2. Isso aqui deve ser o meu R, tá? Então, eu acho que esse limite aqui todo mundo já consegue resolver tranquilo. O que é que eu vou fazer aqui? Esses dois aqui vão se embora, né? Então o limite vai ser quanto? 4. Mais 4. Então quem é que deve ser ela? Então se o L for 4, essa função definida dessa maneira vai ser contínua em todos os números reais. Porque naqueles valores em que o x não é 2, isso aqui é contínuo, e quando eu boto L sendo 4, ele passa a ficar definido no 2 e continua contínuo nesse ponto. Certo? A mesma coisa para os demais. Certo? Nesse caso aqui, eu vou calcular o limite disso aqui
da x ao quadrado menos x dividido por x, quando x vai para 0. Como é que ficaria o limite disso aqui quando x tende para 0? Ia ficar 0 sobre 0, não posso fazer. Faço o que aqui em cima? X em evidência. Aí vai ficar como? X, tá só aqui. X que multiplica x menos 1. Isso tudo está dividido por quem? Esse vai se embora com esse. Sobrou só x menos 1. Então, se eu estou fazendo o limite disso aqui quando o x vai para 0, qual seria o limite? Menos 1. Então, na B, a gente teria aqui o L é menos 1. Basicamente, o que está acontecendo seria algo da seguinte maneira. Então, vou pegar aqui o x. Eu mudei. Botar tal. Não está aparecendo para vocês. Então, o gráfico dessa função seria algo basicamente desse jeito aqui. Seria a reta x igual a menos 1, porém, a x ao quadrado menos x dividido por x não fica definido no ponto 0. Seria esse ponto aqui. Certo? Sendo que aqui não dá para ver porque como ele está suficientemente próximo desse zero, não aparece. Tipo, eu teria que entrar aqui até encontrar um pontinho ali que... Aí o que a gente fez aí foi justamente dizer que quem era esse pontinho aí que faltava, com base em quem estava ao redor dele. Então, vamos para cá. E esse daqui, eu acho que a gente já calculou esse limite na aula lá sobre limites. Não foi? A gente pode fazer de novo. Eu acho que a gente fez, né? Eu acho que eu tinha falado uma coisa que dá um spoiler do que é que eu devo fazer nesse caso aí. Qual é a primeira coisa que você pensa quando tem uma raiz menos outra raiz? Multiplicar pelo tipo conjugado dele, né? Mas nesse caso aqui vai acontecer uma coisa interessante. Perceba que eu tenho x e que eu tenho 5. Se eu tirasse as raízes, ia ficar x menos 5. Aqui eu tenho x mais 5, aqui eu tenho menos 10. Se eu tirasse essas duas raízes, também ia ficar x menos 5. Então o que eu posso fazer, para simplificar logo tudo, é multiplicar pelo conjugado das duas. Para de uma vez. Ficou confuso? Então vamos... 3C. Eu preciso calcular o limite. Quando x tende a 5. Aqui é. Não tem nada de errado de multiplicar pelo conjugado de apenas uma delas, não. A gente pode fazer dessa maneira. Você pode multiplicar mais raiz de 5. Aí você já tem uma certa conta para se fazer aí, certo? Aqui no numerador ia ficar o quê? Isso vezes isso. Que dá o quê?
raiz de x ao quadrado, que dá x, menos raiz de 5 ao quadrado, que dá 5. Sendo que aqui embaixo ia ter o quê? Esse negócio aqui vezes esse. Estou até com medo de fazer essa conta, então já vou deixar só o escrito a multiplicação mesmo. Caramba, parece que não me ajudou muito não, porque isso aqui vai continuar dando zero, isso aqui, quando entrar para o zero, dá zero também. Então, perceba que para eu me livrar desse trambolho aqui, eu precisaria também multiplicar por quem? Por isso aqui, isso aqui com mais, né? Então, era isso que eu queria falar aqui. Quando você tem algo desse tipo aqui, fala que esse menos esse, tá mesmo que aqui esse menos esse, no caso de raízes assim, você já pode aqui, chegar aqui e multiplicar pelos dois conjugados, tipo esse daqui também. No caso, vai ser basicamente eu pegar isso aqui e multiplicar por isso agora. Quando eu multiplicar por isso aqui em cima vai ficar aquilo lá. Sendo que aqui embaixo, esse cara daqui, quando eu multiplico por esse, o que é que acontece? Essa raiz vai-se embora, porque vai cair lá ao quadrado, menos, e essa raiz daqui também vai-se embora por causa do quadrado. Opa, sendo que isso aqui é quem? X mais 5 menos 10. X menos 5. Então, isso aqui seria x menos 5. Esse vai-se embora com esse. Agora dá para fazer tudo direitinho. No numerador, você substitui o 5. Como é que vai ficar? Raiz de 10 mais raiz de 10. Aqui, substituindo 5. Pronto, isso aqui é. Vai se embora esse com esse. Raiz de 10 dividido por raiz de 5. Se você quiser, você ainda pode fazer. Isso aqui vai ser a raiz de 10 dividido por 5. Que é igual a raiz de 2. Okay. Então, quem é que vai ser o L? Ok, dúvidas? Uma tarefa interessante, que tem até a não vou fazer aqui, mas tem uma resposta no vídeo lá do YouTube sobre a aula de limites, seria como é que você faria para calcular um limite parecido com esse, sendo que no caso geral. Tipo assim. Se aqui fosse, por exemplo, vou começar com um simples. Se aqui fosse A, aqui fosse B. Como é que a gente faria isso aqui? Será que daria para fazer da mesma maneira? Daria para fazer da mesma maneira. Então a dica seria basicamente fazer raiz de x menos raiz de a, x menos a. Opa, x mais b menos b menos a. Vai ficar x menos a também. Então o que, é que vai acontecer? Quando eu multiplico isso aqui pelo conjugado desse, essas duas raízes vão embora e aparece o conjugado em cima. Então vai ficar x menos a e o conjugado disso aqui em cima. E
continua com isso aqui, sendo que isso aqui eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Quando eu multiplico isso aqui pelo conjugado dele, vai ficar x menos a, e aqui embaixo o conjugado que ele cortou com ninguém. Opa, isso vai embora com esse e eu tenho no limite. Aqui é quando x tende a, tá? Tá. Agora basta eu ver quanto é que vai dar aqui em cada um desses. Então, aqui em cima vai ficar o quê? Aí A mais B mais aqui é B mais A, né? Então vai ser 2 vezes e aqui 2 vezes. Isso aqui vai dar aí A mais B. Certo? Aí, uma coisa que vocês podem tentar fazer também seria, beleza, e se aqui eu tivesse x mais A, aqui fosse, sei lá, x mais B, aqui fosse x mais C, e aqui fosse x mais D. Agora está diferente, tudo diferente. O que é que daria para fazer aí? E o x tendendo... Veja como é que isso funciona quando o x tende a cada valor. Veja o que é que você consegue tirar daqui. Seria um bom treinamento, assim, para ter uma percepção, assim, do que é que acontece com as coisas. Sem saber de antemão o que já acontece. Certo? Então vamos para o próximo. Dê exemplo de uma função definida nos reais que seja contínua em todos os pontos, exceto nos números inteiros. Então, preciso de uma função cujo domínio são todos os números reais. Ela precisa ser contínua em todos os números reais, exceto aqueles que são números inteiros, ou seja, 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Então, qual é o tipo mais comum, assim, que você pensa quando você pensa em uma coisa que não é contínua em um certo ponto? Seria dar um pulo, assim, né? Nada. Algo, você está vendo aqui, todo contínuo bonitinho. Parou aqui, um certo ponto já P. Normalmente, na adolescência, você vai... Aí depois continua a andar mais capenga, assim. E vai correndo. Aí, no caso, isso aqui é o que significa uma função não ser contínua nesse ponto P. Ela seria contínua nos outros pontos, mas no ponto P não. Por quê? Porque pela definição de continuidade significa o quê? Quem é que seria o f de P nesse caso aqui? Seria esse ponto aqui. Então, para qualquer distância que eu pego desse ponto, então, sei lá, vamos pegar um certo valor aqui e daqui para baixo. Um pouquinho menor para ficar mais. Aí eu vou olhar. Será que existe algum valor que eu pego ao redor desse P, tal que o f de todo mundo que está dentro desse intervalo continua aqui dentro? Não. Porque se eu pegar uma coisa, por menor que seja aqui, vai ter um ponto que está aqui logo à esquerda desse P. E ele não vai estar dentro desse intervalo. Então eu encontrei de fato o certo epsilon, que seria essa distância aqui, tal que, independente do delta que eu pegue ao redor do P, os x que estão no domínio da função e dentro desse intervalo não tem o f de x dentro desse intervalo aqui. Dá para entender? Fica mais claro o que é que significa ser contínuo usando aquela definição? Ser contínuo usando a definição seria que, independente de qual distância eu pego aqui, eu sempre ia conseguir uma aqui, tal que todo mundo desce aqui dentro. Aqui eu encontrei uma que
independente da distância que eu pegue ao redor do P, eu vou ter um ponto que está fora. Okay? Então, beleza, isso aqui é o que significa não ser contínuo nesse ponto P. Então, vamos para o exercício. Eu quero uma função que esteja definida em todos os números reais e que nos números inteiros ela não seja contínua. Tem uma bem simples que dá para fazer. Bem simples. Pense em uma função contínua qualquer. Simples assim. Qual é a função contínua simples assim que vocês pensam? A mais simples possível. Oi? Linear? Cara, vocês pensam complicado, viu? Constante. Pra mim a constante é a mais simples. É só um número, tá? Pra mim a mais simples que eu consigo pensar é essa. Então, o que eu vou fazer é criar o meu exemplo ali baseado na função constante. Então eu sei que se eu botasse, sei lá, f de x, tem um nome para a função ou não? Tem. Se eu botasse um f de x aqui, que fosse igual a 1, por exemplo, para todos os reais, ela seria contínua em todos os reais. Então, ela estaria definida em todos os reais, mas eu quero que ela não seja contínua nos inteiros e seja contínua nos outros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu falo, todo mundo que não seja inteiro, ela é constante. Nos inteiros, ela assume outro valor. Então, a função poderia ser 1 se x não é um número inteiro e menos 1 se ele for um número inteiro. Como é que vai ficar essa função agora? Como é que seria o gráfico disso? Basicamente, se eu for fazer o gráfico daquilo ali, a maioria dos números aqui no domínio, eles não são inteiros, tá? Eles são outras coisas. Então, basicamente, seria como se eu tivesse uma reta aqui no 1, aqui quase toda preenchida. Deu para entender? Sim. Sendo que nos pontos que eu tenho um número inteiro, por exemplo, aqui no 0, no 1, no 2, no 3, no menos 1, no menos 2, e assim por diante, ela vale menos 1. Então é como se eu tivesse tirado um pontinho daqui e botado aqui. Opa. Botei aqui. Botei aqui. A função seria basicamente essa. Ela é contínua em qualquer ponto que não seja inteiro, porque se eu não tenho um número inteiro aqui, qualquer intervalo que eu pego aqui, eu consigo um aqui que vai dar. Porém, nos inteiros, ela não é contínua, porque se eu pego um intervalo ao redor dele aqui, eu não consigo um intervalo ao redor do menos 2 tal que caiba aqui dentro. Tá só o menos 2 aqui perto. Tem algum valor aqui? Sim? Dá para entender? Sim. 6. Oi. Eu conseguiria dar mais uma função que era contínua em todos os pontos, exceto nos inteiros, com uma outra condição, que ela seja duas. Depende, quais são as condições que você aceita? Não, uma condição só, né? Tem, mas quais são as funções que você aceita? Isso que eu estou perguntando. Eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar, posso fazer o quê? Você não uma condição só. Tipo, se você pega a função floor, ela também é contínua em todos os reais sem os inteiros. A gente vai ver sobre ela ainda hoje.
Na 5, seja f dada por f de x igual a 1 se x é racional e menos 1 se x é irracional. Mostre que a f é descontínua em todos os p's reais. Ou seja, ela não é contínua em nenhum ponto. O domínio dela são todos os reais, já que ela assume valores tanto nos racionais quanto nos irracionais. Porém, ela não é contínua em nenhum ponto. Por quê? Pegue um certo ponto P no domínio da função. Domínio seriam todos os reais. Né? Então, eu estou pegando, na verdade, qualquer número real. Esse número que eu peguei, ele pode ser tanto racional quanto irracional. Tanto faz. Porém, independente do valor que eu pegue, de um R maior que 0 que eu pegue, se eu olho para esse intervalo aqui, P menos R e P mais R, aqui dentro eu vou ter tanto um número racional quanto um número irracional. Dado qualquer intervalo que não seja um único ponto, no caso intervalo fechado, aí dado qualquer intervalo aberto, não vazio, eu vou ter um ponto racional e um ponto irracional dentro dele. Certo? Então, isso aqui, quando eu faço a interseção com os racionais, não dá vazio. Quando eu faço a interseção com os irracionais, também não dá vazio. Então, como é que é a definição de continuidade mesmo? Já todo epsilon, e maior do que zero. Tem que existir um certo delta, que depende desse epsilon também, maior que zero. Tal que, se um P, que é o que eu estou olhando, pertence ao domínio da função, e o que tem que acontecer? O P está entre P menos delta. Se tem um certo elemento aqui, tá? Isso aqui tem que implicar que o f de x estaria dentro do intervalo f de x e f de x mais f. Então, aqui nesse caso, quando o x ele é racional, dá 1. Quando é racional, dá menos 1. Então, se eu pego esse epsilon aqui, é para todo, né? Está todo maior que zero. Se eu pego esse epsilon aqui sendo 1, epsilon igual a 1. Então, eu devo conseguir encontrar um certo delta para epsilon sendo 1, tal que isso aqui acontece. Então, eu deveria encontrar um certo delta, tal que se x é um número real e está dentro desse intervalo, então f de x teria que estar entre f de x menos 1 e f de x mais 1. Beleza. Agora, perceba que, como eu falei ali em cima, dado qualquer intervalo desse tipo aqui, eu vou ter x que são racionais e vou ter x dentro desse mesmo intervalo que serão irracionais. Então, se o x for racional, o que é que vai estar acontecendo com ele? O que é que seria o f de x aqui nesse caso aqui? Então, eu estaria dizendo que o 1 está entre 0 e 2. Então, se o x é racional, eu estou dizendo que o f de x está entre 0 e 2. Mas não vai ser todo valor aqui que vai ser racional. Vou ter os irracionais também. Sendo que quando os x forem irracionais, eu vou ter que o f de x vai estar entre menos 1 mais 1
seria 0 e menos 2. Então, menos 2. Ou seja, é como se eu estivesse pegando pontos um do lado do outro e eles estão em intervalos separados. O que negaria a continuidade. Talvez, olhando na definição clássica, fique um pouco ruim de enxergar, mas se você olhar como sequência, nesse caso, é bem simples. Por quê? Eu não preciso nem escrever que vocês vão entender. Você tem um número real. Independente desse número real, você consegue uma sequência formada apenas por números racionais que convergem para ele. Foi até desse jeito que a gente construiu os reais. O que são os reais? São os racionais que eu já tinha e eu completo fazendo um limite de todo mundo que converge. Então, para qualquer número real, eu tenho uma sequência de racionais que convergem para ele. Certo? Sendo que, então, se eu tenho um P aqui, eu consigo uma sequência de racionais que convergem para esse P. E quando eu faço o F dessa sequência, seria quem? Se todo mundo na sequência é racional, o F de todo mundo é 1. Então, esse cara aí deveria ser 1. Certo? Porém, então o limite da xn vai ser P. O que vai fazer, isso aqui sendo racional, o que vai fazer com que o limite da f de xn seja 1. Porém, esse P aqui não precisa ser racional. Ele pode ser irracional. Eu consigo uma sequência de racionais que tendem para a raiz de 2, por exemplo. Sendo que se ela é contínua, a gente viu que essa sequência aqui deveria tender para o f desse valor. Se esse P for um irracional, isso aqui deveria tender para o f de um número irracional, que seria menos 1. Mas na verdade está indo para 1. A mesma coisa acontece no outro caso. Caso eu queira mostrar que um certo número irracional, um número racional, não é contínuo, a função não é contínua em um número racional, o que é que eu faço? Pego uma sequência de números irracionais que convergem para esse racional. Como essa sequência são de números irracionais, eu faço o f dela, vai ficar todo mundo menos 1. Então, o f de xn vai para menos 1, embora o f do limite da sequência, que deveria ser o mesmo, caso ela fosse contínua, vai ser 1. Não sei se deu para entender. Para mostrar que ela é descontínua nos racionais, você pega uma sequência de racionais que convergem para ele, e vai mostrar que o f dele e o limite da sequência, o limite do f da sequência não vai para ele. Já que eu estou convergindo por racionais. Para mostrar que os irracionais são descontínuos aqui nessa função, eu pego uma sequência de racionais que convergem para ele, como uma sequência de racionais, o f dessa sequência vai convergir para o 1, embora o f do ponto seja menos 1. Então, basicamente, essa questão aí reside nessa questão de, para qualquer número racional, você consegue uma sequência de racionais que convergem para ele, e para qualquer número racional, você consegue... não sei o que eu falei antes. Deu para entender? Todo número racional você consegue uma sequência de racionais, todo irracional você consegue uma sequência de racionais que convergem para ele. Tá. Determine o conjunto de todos os pontos em que a função dada é contínua. Então, a primeira função aí seria a função maior que inteiro. Ele diz como é que funciona. Então, a função maior inteiro faz o seguinte. Dado qualquer número real x, essa função vai me dar justamente o maior dos números inteiros que são menores ou iguais que x. Então, só para ver se todo mundo entendeu, se eu botar π ali, o x sendo π, vai dar o quê? O f maior inteiro de π.
e é 3,14 alguma coisa, né? 14. Então, qual seria o maior inteiro que é menor ou igual que ele? Menor que 3. Então, você bota a função maior inteiro e π, isso aqui ia dar 3. Isso. Tem O, tem um si, que é o contrário, é o menor maior. Então, beleza. Deu para entender como é o maior que? Também piso, for, qualquer coisa que rende. Então, como é que seria o gráfico dela? Alguma sugestão? uma escada. Tipo uma escala, né? Então, se eu olhasse, por exemplo, aqui estão X e aqui está o Y. Vamos marcar aqui alguns pontos. 0, aqui 1, aqui o 2, aqui o 2. Aí está igual ao passado. Então, aqui no 0, ela assumiria que valor? 0, que é menor ou igual, tudo que está dizendo ali. Então, se o próprio número é inteiro, dá ele mesmo. Aí aqui eu começo 0,00001. Continua sendo 0. Só vai deixar de ser 0 quando? Quando chegar aqui no 1. Né? Quando estiver chegando aqui no 1. Chegou no 1, ele mudou. Então aqui no 1, só no 1 ele parou aqui e passou aonde? Para cá. Aí ele continua sendo 1 até... Chegou aqui no 2. Chegou aqui no 2, pulou. Deu pra cá. Aí foi. Chegou no 3. Mesma coisa. E pra cá. Se eu tenho menos 0,003, qual seria o maior inteiro que é menor ou igual que menos 0,03? Seria o 0? Não, porque o 0 não é maior do que o número negativo. Não é menor do que o número negativo. Então seria o menos 1, né? Então aqui, quando eu começo a andar aqui, ele começa a ser menos 1. Até quando eu chego aqui, que é o menos 1, ele está aqui ou não está? Tá. Sendo que quando ele passa do menos 1, exatamente quando ele sair do menos 1, ele já passa para o outro. Vai vindo até chegar no menos 2. E aí quando ele passa exatamente o menos 2, vai para o menos 3. Fazendo algo desse tipo aqui. Certo? Aí eu te pergunto, quais são os pontos em que ela é contínua? Quase em todos. Mais fácil perguntar quais são os pontos em que ela é descontínua. Oi? Isso. O domínio dessa função aqui seriam todos reais, tá? E os únicos pontos em que ela não é contínua seriam os inteiros. Então, ela está perguntando o quê? Que é contínua? Seriam os reais e os inteiros. Por que ela não é contínua nos inteiros? Porque, por exemplo, tem 1 aqui. Eu consigo um intervalo ao redor aqui do 1. Tal que eu não consigo um intervalo ao redor desse cara daqui, tal que o f de todo mundo nesse intervalo caia dentro desse. Por exemplo, se eu pego 0,99999, vai ter 0. E 0 está fora desse intervalo. Certo? Isso para qualquer inteiro. Agora, na B, então, todo mundo conseguiu entender aqui? Ela vai ser contínua nos outros pontos, porque nos outros pontos elas são constantes, basicamente, cada um deles.
Tranquilo? Aí na segunda. A segunda, eu tenho uma função que é x menos essa daqui. Como é a função, se for só x? Ia ser uma régua, né? Assim. Sendo que aí eu vou e tiro isso aqui. Então, deixa eu pegar o outro lápis. Será que eu trouxe de outra cor? Acho que das outras coisas aí tem que acender aqui. Então, se fosse f de x igual a x, eu teria algo assim, né? Tipo, vem pra cá, assim. E aqui iria passando assim. Certo? Então eu estou fazendo o que está de azul menos o que está de preto. Então aqui eu ia tirar 0. Então eu ia continuar desse jeito. Não mudou nada. Aqui, continua aqui. 3, 0, 3, 0, 3, 0. Opa, a partir daqui eu começo a tirar 1. E aqui foi justamente onde eu estava no 1. Então, essa reta que continua aqui, todinha decresce 1. Dá para entender? Sim. Então, toda essa galera que estava para cá, opa, não está mais para aí não. Começa de novo daqui. Então, vem para cá, vem para cá, e continua. Beleza, aí começamos de novo. Chegou aqui, perde mais 1. Então, volta para cá. Perde mais 1. E vai ficando isso. Porque esse cara aqui, ele nunca vai chegar a ser 1. Porque quando ele... Opa, vou ser 1. Aí mudou. Aí ele volta no começo. Basicamente, certo? Então, quais seriam os pontos em que tal função é contínua? No caso, seria agora uma função tipo esses que estão em azul, assim. Isso mesmo, né? Se eu pego um número que não é inteiro, eu tenho uma identidade aqui. Tem tipo uma reta f de x igual a x. Uma reta. Isso aqui vai ser contínuo. Isso também é. Isso também é. O ponto de descontinuidade acontece quando ele passa de um para o outro. Então, para todos os reais, exceto quando são inteiros, essa função seria contínua. Tranquilo? Então, na B também. Tanto a A quanto a B. Então, no gráfico, as duas ficaria algo desse jeito aqui. Vamos deixar aqui na tela. Então, essa em verde aqui seria a maior inteira. Seria essa escada que a gente tinha feito, certo? E quando eu pego AX menos o maior inteiro, ficaria algo desse tipo. Então, suponha que x é igual a 1. Aí vai ficar tipo 0. Isso. Isso. Não, vai ficar o G de 1, nesse caso aqui que eu estou chamando de G, vai ser 0. Ah. Então ele sempre começa aqui o G de 1 é 0, ele vai começar a subir. Quando ele quer chegar a ser 1, aí ele volta para o 0. Porque sempre vai ser sobre menos 1, né? Tranquilo aqui? Sim. Aqui. É x quando é racional e é menos x quando é irracional. A gente viu que se fosse 1 e menos 1, seria descontínuo em todos os pontos.
Então, quando eu tenho não vai ser contínuo. Mas perceba que esse 1 ou menos 1 não importa muito não, porque quando é que residia o meu argumento da descontinuidade? Residia em que eu conseguia pegar no menos um intervalo aqui que só tinha irracionais e um intervalo aqui que só tinha racionais, por exemplo. Aí eu formava dois lugares separados. Isso aqui acontece em quase qualquer número real. Para quase qualquer número real, quando eu pego, por exemplo, 0,0001 e menos 0,0001, eu consigo uma distância aqui entre os dois que eu consigo dividir. Só tem um número real que eu não consigo fazer essa distinção. Que ele e menos ele vai ser a mesma coisa, então eu não consigo dividir. Seria o zero. Então, o único ponto onde isso aqui vai ser contínuo vai ser no zero. Mas eu poderia fazer o gráfico dessa? Poderia, mas ia ficar exatamente isso aqui. Mas por que vai ficar exatamente isso aí é mais... Ficaria só para menos X se for Então, e menos X se não for. o gráfico ia ficar tipo menos x. Tipo, é que em outro curso que vê isso, numa extensão, mas se você pegar os racionais em relação aos irracionais, os racionais praticamente nem existem. Tipo, a probabilidade de você pegar a reta e ao acaso escolher um número racional é zero. Como eu responderia essa então? Não entendi. Como é que você responderia essa? Responderia dizendo que se o x for diferente de zero, o que é que acontece se o x for diferente de zero? É tipo o que acontecer com gráfico, é o tipo que acontece com gráfico dessa daqui. Essa aqui eu boto tipo uma bolinha para dizer que não está lá. Mas se você fosse olhar o gráfico puro mesmo, você nem ia perceber que passou de um para o outro ali. Tipo, no caso, ia ficar acontecendo isso o tempo todo nesse gráfico aqui. Se o x for diferente de zero, o que é que acontece? Então, x vai ser diferente de menos x. E eu vou conseguir uma distância entre x e menos x. Qual a distância entre x e menos x? Vai ficar 2x. Então, 2 módulo x. Se o x for positivo, dá 2 vezes ele. Se o x for negativo, dá 2 vezes módulo dele. Então, o que é que eu faço? Eu pego metade dessa distância. Então, essa metade disso. Vou pegar essa distância aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho menos x ou vice-versa. Depende se o x for positivo ou negativo. Mas em ambos, um vai ficar de um lado, o outro vai ficar do outro, se não for zero. O que eu estou fazendo ali, através dessa distância, é fazendo o seguinte. Esse intervalo aqui entre menos x e aqui essa distância aqui, do x e aqui essa distância aqui, vão formar dois intervalos abertos que são disjuntos. Porque se eu tenho x e eu tirei aqui a distância x, então esse ponto aqui seria o ponto zero, sendo que o zero, como o intervalo é aberto, não está dele. E aqui também. Então eu teria aqui valores apenas que são maiores do que zero e aqui apenas que são menores do que zero. Sendo que eu consigo sequências de racionais que convergem para aqui, estando aqui, e outras daqui que convergem para cá, estando aqui. A mesma coisa do caso do 1 e do menos 1, sendo que com x e com menos x que seja diferente de zero.
Eu só não posso fazer isso para o zero, porque quando eu vou olhar a metade da distância entre os dois, opa, não tem distância entre os dois, a distância é zero, então não tem como eu pegar esse intervalo aí. Não sei se... Não, variável. Essa parte aqui dos racionais e dos irracionais, em termos de prova, não vou cobrar. Os outros podem ser que eu cobre, mas isso aqui é mais teórico mesmo, mas faz mais sentido num curso mais pra frente. Cálculo 1, não. Cálculo 2, 3. Sei lá, em probabilidade, talvez. Ô, Probabilidade, professor. mas... Não, mas não assim vocês veem aqui, se é um curso tipo verdade. Não, assim um curso tipo, sei lá... Matemática. Acho que não. Um curso mesmo, não. Sei lá, um mestrado, talvez. Uma probabilidade mais... Se vocês forem trabalhar com, sei lá, com... No ramo de computação tem, se vocês forem trabalhar com deep learning, esse tipo de coisa, aí tem métodos probabilísticos que aí você precisaria. Mas só em um nível bem... Eu vou pensar aí. E normalmente, se você não for criar nada especial, você já vai usar o que já fizeram. Então. Perfeito. Então, linguagem de alto nível. ABC. Aqui é bem parecida, tá? Basta você ver que aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 e aqui eu tenho menos x ao quadrado mais 1. Sendo que menos x ao quadrado mais 1 é menos x ao quadrado menos 1. Então, o único caso disso aqui ser contínuo, já que aqui eu tenho um racional e aqui eu tenho um irracional, é quando esse cara daqui de dentro for zero. Já que em cima eu tenho x ao quadrado menos 1 e aqui eu tenho menos x ao quadrado menos 1. Então, para ser contínuo, eu preciso que esses dois sejam zero. Né? Então, eu, na verdade, preciso ao quadrado menos 1 seja zero. Então, vão ter dois valores reais que vai ser contínuo essa função aí. Vai ser os valores 1 e menos 1. Certo? Então, os únicos valores em que essa função aqui seria contínua seria no 1 e no menos 1. Para talvez explique melhor assim, o porquê que isso acontece, seria tipo assim. Vou botar o desenho. Eu falei que o gráfico ia ficar isso se você fosse olhar, né? Tipo assim, a dar menos x. Se você fosse olhar, ia estar isso aqui. Sendo que se eu botar aqui o gráfico da x é isso aqui. Sendo que é isso aqui quase sempre. Nos pontinhos que ele sai para essa reta aqui. Só tem um lugar que ele vai sair e vai continuar no lugar certo. É justamente no zero. Nessa daqui, basicamente ia estar fazendo a mesma coisa, sendo que em vez de ser menos x e x, ia ser menos x quadrado mais 1. E a outra ia ser x quadrado menos 1. Tá? Então, tipo, ela ia, no caso eu não lembro qual é que é irracional, ela ia ser essa reta daqui, se você olhasse, ia ser sempre isso, assim, basicamente. Porém, naqueles pontinhos em que ela sai para esses pontos verdes. E o único lugar que ela vai sair desse pontinho aqui e vai continuar no lugar certo, seriam nesses dois pontos aqui. Que seria o menos 1 e 1. É basicamente isso, porque que ela só é contínua nesse valor. Porque é como se ela estivesse andando por essa linha aqui e dando saltos assim bem rápidos para essa outra linha e voltando. Basicamente seria isso. Não sei se assim ilustra melhor. A afirmação.
módulo de f de x quando x tende a p é igual ao módulo de L, implica que o limite da f de x quando x tende a p é igual a L. É falso ou é verdadeiro? Por quê? Perceba que não fala nada sobre continuidade, não fala nada sobre nada. Está dizendo que toda vez que acontece isso, isso aqui deve acontecer. É verdade ou não? Tem alguma vez que acontece aquilo e isso aqui não acontece? Teria que mostrar uma função que acontece isso aqui e que isso aqui não acontece. Oi? É, no caso P. P pode ser qualquer número. É. Oi? Se o P não for positivo, o módulo não vai implicar. Mas o P não tem nada no módulo aqui. Aí faz diferença se o P é positivo ou negativo. Sim, mas qual é o exemplo? Uma coisa bem simples que você poderia pensar seria uma função, sei lá. Qual é a função mais simples que a gente consegue pensar nele? Constante, né? Então, se eu pensar que, sei lá, eu quero brincar com um módulo, né? Então, eu penso uma função que é constante em um número, sei lá, 1. Sei lá, P está em algum lugar, sei lá, tá aqui. Então, a partir para valores que são maiores ou iguais a P é 1, e para valores que são menores ou iguais a P, vale, sei lá, menos 1. Isso aqui é a minha função f, tá? Então, quem é que seria a módulo de f? Quem é que seria isso aqui? Dependendo de quem fosse o x. A f depende de quem é o x. Quando é maior do que p dá 1, quando é menor, menos 1. Mas quando eu faço um módulo dessa função aqui, vai ficar 1 o tempo todo. Porque quando é menos 1 vai virar 1 também. Então, isso aqui vai ser 1 para todo x real. No caso dessa função aqui. Então, qual seria o limite de quando x tende a p? Pô, é 1 sempre, então é 1 limite. Depende de quem seja p. Já do outro lado lá, o limite nem existe. O limite pela esquerda seria menos 1 e pela direita seria 1. Certo? Tranquilo? Aí a pergunta que eu deixo para vocês é: e se a função for contínua? Isso aqui já não serve mais. Se for contínua, pode. Você quer descontínua aqui nesse ponto. Se a função f for contínua e p fizer parte do domínio da função. Se a função for contínua, eu sei que aquele cara aqui eu já sei até quem é. Vai ser quem? Se a função f é contínua já, de cara. Quem seria o limite de f de x quando x tende a p? Se a função é contínua no p. Então, se eu pegar aqui para fazer essa pergunta, na verdade, eu ia precisar dar outra coisa que eu ia falar hoje, mas não vai dar tempo, seria da composta de funções contínuas. A gente já chegou a falar aqui, mas ia recapitular. Quando eu tenho duas funções contínuas, que é a f e g, então eu tenho aqui um a, uma função f que é contínua nesse ponto a, e vai ser levado no f de a. E eu tenho uma função g que ela é contínua em f de a, então vai ser levado em
G de F e A. O que eu tenho é que se a F e a G são contínuas desse jeito, então a G bola F vai ser contínua em A. Certo? Então, se a F é contínua, a gente também sabe que a módulo de X também é contínua. Então, eu tenho uma composição de duas contínuas, vai ser contínua. Então, essa daqui também seria contínua. A módulo de F de X. Então, quer dizer que o limite de quando X tende a P o módulo de F de X seria o módulo do F de P. Aí a pergunta, então, que fica agora é: será que isso aqui implica esse? Ficou mais simples do que com ela. Será que teria como acontecer isso aqui e não acontecer isso?